E o pastor Joel é uma das pessoas que tem caminhado conosco aí, conhece a nossa vida, conhece a nossa história. Eu creio que ele sabe da responsabilidade que está diante dele aqui, pessoas que Deus tem uma obra muito grande e Deus, ele nunca olhou para a quantidade, ele olhou para o propósito de estar no lugar. Eu creio que há um propósito do pastor Joel aqui, né? Eu creio que Deus há de falar ao nosso coração. Em nome de Jesus, vou estar orando pela vida dele, pedir à igreja para se colocar de pé, em concordância, para que a gente possa sair daqui não da mesma forma, mas que possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nos encontramos reunidos como igreja, como tu disseste em tua palavra. Ó Deus, aqui nos fazemos, Pai, filho, meu Deus, disponível a ouvir a palavra do Pai, prontamente obedecer. Meu Deus, por isso nesse momento, juntamente com a tua amada igreja, meu Deus, nos encontramos com o coração alegre pela vida do pastor Joel. Meu Deus, aqui está o teu servo, o teu filho, o teu atalaia, o teu escolhido. Meu Deus, aquele que tu tem usaste nesses últimos dias como oráculo para trazer a tua mensagem. Senhor, mensagem essa que não só vai ficar aqui, mas vai ficar registrada como prova que o Senhor falou na terra através dos teus profetas, através dos teus servos. Por isso, usa teu filho de forma clara, precisa. Não fala aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos nesses últimos dias. Ser com o pastor Joel, tudo que eu te peço, te agradeço no nome de Jesus. Você pode dizer? Amém. A paz do Senhor a todos. Que o Senhor continue abençoando o pastor Rogério e irmã Rayane. Deus continue abençoando o Rodrigo e família. Deus continue abençoando os irmãos. Deus continue abençoando as nossas vidas. Sabemos, Igreja do Senhor, que nós temos um compromisso com aquilo que Deus tem nos colocado. Poderia sentar. E como frisou aqui o pastor Rogério e a sua esposa e sua família, né? É nossa família. É da minha casa, eu sou da casa deles, né? Os contratempos geraram, mas a afinidade sempre, né? Vínculo de amizade. O irmão dele, pela mesma forma, no Dom, a gente está sempre vendo por lá, é local de trabalho dele, né? E a gente sempre se encontra pela rua, ou vice-versa, ou comunhão em casa, né? O irmão Rodrigo não sabia que eu era pastor, ele veio saber hoje. Eu também não sou muito de ficar me expondo também, né? Mas quem conhece sabe. E pastor Rogério frisou que o que ele frisou é real. Sabemos, Igreja do Senhor, que o texto doravante dado, ele é um texto muito esporádico, muito difícil de se entender. Mas se nós entendermos dentro das entrelinhas da palavra do Senhor, nós vamos entender o que Deus quer falar, ou o que Deus está falando, né, nos ensinando. Porque na realidade não será uma pregação, porque esse texto não é texto de pregação, esse texto é um texto de ensinamento, é um texto de um estudo bíblico, de um conhecimento maior daquilo que aconteceu e está acontecendo e continuará acontecendo, né? Nós podemos observar aqui que 1 João, no capítulo 2, dos versos 18 a seguir, que fala sobre os anticristos, né? Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muito se tem feito anticristo, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não era de nós, porque se fôssemos de nós, ficaremos conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são de todos, mas de nós. E vos tende a unção do Espírito Santo,
que sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeste a verdade, mas porque sabeis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo e é o anticristo? Esse mesmo nega o Pai e o Filho. Qualquer que negar o Filho também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste e permaneceste em vós, e está em vós, e permanece em vós, o que desde o princípio ouviste também permaneceis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção de vós recebeste fica de vós, e não teis necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. Sabeis que ele é justo. Sabeis que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Então, igreja do Senhor, quando se fala de os anticristos, nós sabemos que tudo aquilo que vem antes ou oposto daquilo que é de Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos entender isso, interagir isso em nossas vidas, porque o apóstolo João aqui frisando, ele está frisando a respeito de nossa vida, o nosso cotidiano, o nosso dia a dia com o Senhor. Nós precisamos viver este dia a dia com Cristo, esse dia a dia com a palavra. Nós podemos entender aqui que toda a epístola de 1 João nos adverte a respeito da vinda de Cristo, nos adverte a respeito de Cristo. A gente observa no capítulo 4, dos versos 1 aos versos 3, os falsos profetas. Os anticristos são os falsos profetas. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já são muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que não conhece, que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir. Eis que está no mundo. Então João está advertindo que surgirão pessoas. Ele não frisa qual classe de pessoas, ele não frisa onde está, mas ele frisa uma coisa, que vai vir até a mim, até você, trazendo um ensinamento antibíblico. Não está na Bíblia, não está na palavra do Senhor. Está fora da Bíblia. Se veio lhe ensinando alguma coisa, a primeira coisa que você tem que perguntar: está na Bíblia? Prova para mim. Você tem prova? Então prova para mim. Se não provar, é anticristo. Quando ele frisa que iremos conhecer pelo Espírito de Deus, ele está frisando
o que Jesus disse lá atrás, em João, capítulo 14. João, no capítulo 14, 26. Ele está frisando que o Espírito Santo de Deus irá. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo quanto tenho dito. Então o Espírito Santo irá nos dizer ou nos orientar se aquele ou aquela, ou seja, quem for, que está vindo transmitindo a palavra é realmente de Deus. Um pouco à frente, em João capítulo 16, verso 13, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. Então, nada melhor para nos ensinar, para nos orientar dentro da palavra do Senhor, a não ser o Espírito Santo. O Espírito Santo vem nos advertir sobre isto. Se alguém vier até a mim ou até você, dizendo de gnosticismo, que a palavra ao contrário quer dizer de autoconhecimento, não acreditamos. Porque a Bíblia nos adverte sobre isto, que são parte do anticristo. Se alguém vier dizendo ou nos pregando um outro evangelho, a não ser o evangelho da Bíblia, da palavra do Senhor, pela mesma forma, nós não devemos acreditar. Em 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: apostasia nos últimos dias. A palavra apostasia, ela vem do grego, ela vem daquilo que é o contrário, daquilo que tenta nos titubear, tenta nos enganar. Porque na realidade o anticristo, ele vem com um engano, ele vem com uma mentira, ele vem com uma falsidade, que lá na frente nós iremos perceber que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falarão mentiras. De homens que falarão mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de manjares que Deus criou para os fiéis, e para que conheçam a verdade, a fim de usares deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus boa, e não há nada que rejeita, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus, pela oração, é santificada. Se está fora da palavra de Deus, não aceite, não queira estar junto, não queira compartilhar. Não podemos compartilhar. Ainda em 2 Timóteo capítulo 3, extrema corrupção nos últimos tempos. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Paulo já advertia isto. Um
pouco à frente nós iremos entender que o Evangelho de João, tanto em primeira, tanto na segunda carta universal, tanto na terceira, ele fala a respeito do anticristo. Ele fala a respeito das pessoas que vêm titubear ou enganar ou trapacear o cristianismo. Sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos. Observe que ele frisa, que o apóstolo Paulo frisa a Timóteo, que eram homens amantes de si mesmos. Já tem hoje, já está existindo homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade. Parece ser de Deus, mas não é de Deus. Mas negando a eficácia dela, deste afasta-te. Destes passam longe. Se lhe der bom dia, responde com bom dia. Se lhe der boa tarde, responde com boa tarde. Se lhe der boa noite, responde com boa noite. Ele disse: eu sigo o cristianismo. Se te ouvir e quiser acompanhar a palavra de Cristo, nós iremos transmitir a palavra a essas pessoas. Mas se não querem, afasta-te. Porque deste número são os que introduzem pelas casas, levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. João 14,6 é enfático em nos dizer, igreja do Senhor: conhecereis a verdade. João 8,32 quer dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 14,6 diz: Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por Jesus. Então, se alguém lhe prega um evangelho que está fora da Bíblia, fora do cristianismo, é anticristo. É anticristo. É anticristo. Segunda Tessalonicenses capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestações do anticristo. E as manifestações do anticristo nós estamos vendo. Tudo que é anti ao evangelho, ao cristianismo, as coisas de Deus, já é implantação do anticristo. Ora, irmãos, rogamos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem perturbeis, que por Espírito, que por palavra, que por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Então, tudo que está acontecendo que cada dia que passa a volta de Cristo está mais próxima. E o Evangelho de João, na sua epístola universal, a primeira, a segunda e a terceira, está advertindo o povo daquele lugar
que estava deixando o cristianismo e seguindo outros segmentos que não é o cristianismo. Hoje nós vemos várias pessoas pela mesma forma, seguindo outro segmento que não é o cristianismo, e eles dizem que é melhor do que o cristianismo. Nós sabemos disso. Mas nós temos que repreender tais pessoas, saber conversar com tais pessoas, porque não são pessoas burras, são pessoas treinadas e muito bem treinadas. Mas a palavra de Deus e o Espírito Santo nos ensinará e nos orientar, e nos orientará de que forma nós devemos tratar com estas pessoas. Observamos no verso 3 de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Ninguém de maneira alguma vos engane. O anticristo vem com um engano. E ele não vai concordar com a Bíblia. Ele não vai concordar com o cristianismo. Ele não vai concordar com o que é de Jesus, com o que é de Deus. Vai colocar dúvida. Porque não será assim sem que antes venha a apostasia. Dizendo que você é Deus. Dizendo que você não precisa de Deus. A apostasia é isto. Vai dizer que você é superior a tudo e todos. Que você tem o poder absoluto. Nem eu e nem você tem o poder absoluto. O único que tem o poder absoluto é Deus. O único que tem o poder absoluto é o Espírito Santo. O único que tem o poder absoluto é Jesus Cristo. E tudo que vem antes disto é o anticristo. Se manifestará no homem do pecado, filho da perdição. Então a Bíblia retrata que tudo isto é filho da perdição. E nós detectaremos isso. Nós já estamos detectando isto. Jesus nos advertiu sobre isso. Em Mateus capítulo 24, nós iremos entender que Jesus, quando estava conosco, ele falou sobre isso. Sobre a grande tribulação. Vou ler o verso 23 também, de Mateus 24, 23 e 24. Então, se alguém disser, eis aqui o Cristo, está aqui ou ali, não os dê crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganarão até os escolhidos. Nós somos escolhidos do Senhor. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com quem está conosco, ou com quem vem até nós. Temos que tomar muito cuidado. Todo o cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Porque nisto já é o mistério da injustiça, que opera somente por um que agora resiste até no meio seja tirado. E então será revelado o iníquo. Quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Vem com mentira. Tudo que vem
com mentira é anticristo. Não é de Deus, é do diabo. A gente vai a Gálatas, capítulo 2. Versos 6 a seguir. Para nós entendermos os anticristos, para nós entendermos o que João quer testificar para nós desse texto. Os filhinhos, é já a última hora, os últimos momentos da igreja na terra. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quando tenham sido no outro tempo, não se dá. Deus não aceita a aparência de homem. Esse digo que parece ser alguma coisa, nada comunicam. Antes, pelo contrário, quando virem que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como Pedro da circuncisão, porque aquele que opera fisicamente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que era considerado como colunas, a graça me é dada, deram-nos destra em comunhão comigo, com Barnabé, para conosco, fomos gentios da circuncisão. Paulo aqui enfado em dizer que estavam em comunhão. Se não está em comunhão comigo, com você, afasta-te. E reconhecendo somente que nos lembramos dos pobres, que também procura fazer diligência. E chegando Pedro a Antioquia, resiste na cara, porque era repreensível. Porque antes, alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comiam com os gentios, mas depois chegaram, se foi, retirou e apartou-se deles, temendo que era da circuncisão. E os judeus também disseram, e dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé deixou levar pela sua dissimulação. Então, igreja do Senhor, nós devemos tomar muito cuidado com o falso evangelho que está por aí. E não são poucos, são muitos. Não tem nem como entrar, porque o tempo é escasso. Mas tem muita coisa. Relativismo, apostasia, né? A supergraça. Não existe supergraça, só existe a graça. A única graça, não existe super. Mas eles colocam uma supergraça. E assim por diante. Né? O sincretismo parece ser, mas não é. Essa mistura de evangelho falso não é verdadeiro, é falso. O cristianismo verdadeiro prega que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é homem, que Ele é divino, que Ele é superior a tudo e a todos. Nada além mais. Nada além mais. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito aquele que foi pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nos recebamos a promessa do Espírito. Então aqui Paulo é enfático em dizer aos Gálatas que nós fomos resgatados e que as bênçãos estão sobre as nossas vidas por Jesus Cristo, que recebemos por fé, pela promessa do Espírito. Então, o cristianismo é introduzido em nós
ou está em nós, através da palavra de Deus. E tudo que vai contra a palavra de Deus são os anticristo. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 20. O verso 19 também. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus o vosso corpo e o vosso espírito, ao qual pertence a Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. E se alguém vem pregando ou ensinando algo ao contrário a isto, rejeite. Não aceite na sua vida. Não aceite em sua vida. Queira ao contrário. Se for ao contrário, não aceite. Não queira. Não compartilhe. Não comungue. Deuteronômio capítulo 13. Nós iremos entender que não só no Novo Testamento se fala sobre os anticristo, mas também no Antigo Testamento fala a respeito disso. Quando os profetas, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, dê um sinal, ou um prodígio, ou sucessor tal de sinal de prodígio, que houver falando, dizendo: vamos após outros deuses que não conhecemos, e se vão, não ouvirás a palavra daquele profeta, ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para que saibais que amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Moisés foi enfático em dizer em Deuteronômio que todo aquele ou aquela que faz prodígio a deuses minúsculos ou serve a Deus minúsculos, nós devemos afastar de tais pessoas. Nós devemos unir a pessoas que professa que o Senhor é Deus e prova e tem e sabe que se amais o Senhor vosso Deus, ama o Senhor vosso Deus, ama o Deus que você serve, ama o cristianismo, tem comunhão com você, a essa pessoa comungai com todo o vosso coração, com toda a vossa alma. E após o Senhor vosso Deus andareis, ele temereis, aos mandamentos guardareis a sua voz, e a ele servirá, e a ele achegareis. Observe que Deuteronômio capítulo 13 está enfático em dizer do castigo dos falsos profetas e dos idólatras, e estar no nosso meio. Tudo isto é parte do anticristo. Tudo isto é parte das coisas que não vêm de Deus. E muitas das vezes você compra: que lindo para o meu filho, que lindo para a minha filha, e faz parte do anticristo. Está induzindo o seu filho ao caminho errado. Está induzindo a sua filha no caminho errado. Está me induzindo ao caminho errado. Está te induzindo ao caminho errado. E está nas prateleiras das lojas vendendo. Então nós temos que tomar muito cuidado, a igreja do Senhor. Porque que se eles não vêm como pessoa, eles vêm como objeto. Vem por um quadro, veio por um dizer numa camisa, vem por um material, algo material, mas vem.
Nós temos que tomar muito cuidado. E aquele profeta ou sonhador de sonhos morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para que, apartado do caminho que ordenou o Senhor teu Deus, para andar nele, assim tirarás o mal do meio de ti. O profeta Moisés, ele profetiza que não é você, não é você, não é o cristianismo, é Deus que irá tirar do nosso meio. Irá tirar do nosso meio. Às vezes a gente fica escandalizado, porque gera escândalo. A gente fica, meu Deus, ai, de novo, isso. Sim, mas fique tranquilo, é por pouco tempo, não é por muito tempo. Daqui a pouco você ouve, morreu. Daqui a pouco você ouve, fechou. A igreja satânica abriu em Macaé. No mesmo mês que abriu, fechou. Então não prevalece. E assim sucessivamente. Várias outras coisas não vai prevalecer. Porque Deus não vai permitir. O gnosticismo tentou implantar em Macaé. Não conseguiu. Foram embora. Mas já fui informado que voltaram de novo. Está próximo à rodoviária de Macaé. Entre a rodoviária e o terminal central. Os gnosticismos estão lá, infiltrados. E tem informação que estão infiltrando nas igrejas também. E assim sucessivamente. Fora os outros que a gente sabe que estão por aí. Então, prosseguindo no verso 13, Deuteronômio 12 e 13 e 14 e 15. Quando ouviste dizer que alguma coisa das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá ali habitar, estar dizendo, aonde nós habitamos, a nossa habitação, nós somos vistos, nós somos observados como vizinho, como trabalhador, no nosso trabalho. Eu já estava frisando sobre isso. Qualquer empresa que você entrar hoje pergunta qual a sua religião, você vai colocar lá. Até para você viajar hoje, se você compra a sua passagem, pergunta se você é cristão ou se você não é, o que religião é você. Até para comprar uma passagem hoje é assim. Estranho, mas é assim. Não sei porquê, mas Deus sabe porquê. Para sair fora do país hoje, pergunta, você é cristão? Sim. Coloca lá no seu passaporte que você é cristão. Se não é, coloca também no seu passaporte. Então, a mesma forma que o anticristo está interagindo, Cristo também está interagindo. Está selecionando seus escolhidos. Para onde você estiver, saber quem é você. Para onde eu estiver, saber quem sou eu. Ou quem somos nós. Uns homens, filhos de quem? Belial. Não são filhos de Deus, são filhos do diabo. A palavra Belial quer dizer do diabo. Eu vi no para-brisa de um carro esses dias, eu falei, misericórdia, sou filho de Lúcifer. Eu repreendi, está repreendido no nome de Jesus, eu sou filho de Deus. Somos filhos de Deus, mas hoje eles estão abertamente dizendo que é filho do diabo. E nós dizemos abertamente que somos filhos de Deus. Saíram do meio de ti. Os anticristos saem do nosso meio. Já foi evangélico. Tem conhecimento. Mas pegam textos fora
contexto, cria um pretexto e abre as suas heresias, os seus movimentos heréticos, e pregou aquilo como fosse cristianismo, mas não é o cristianismo. Quem incita os moradores da sua cidade, dizendo: vamos sirvamos a outros deuses que não conheceis, ou que não conhecestes? Não devemos seguir a outros deuses. Devemos ter vigilância total. E as mídias estão aí. Nós sabemos que as mídias estão aí. A internet está aí, a televisão está aí. Só é contra? Não. Mas vigia com o que você vê na televisão. Vigia com o que você vê na internet. Temos que tomar muito cuidado. Vamos a tal cidade? Se vamos a outros deuses que não conhecesses? Não. Muda. Minha esposa esses dias estava vendo uma situação na televisão. Eu falei: muda agora, muda. Muda. Ou desligo. Isso aí não. Então nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente vê. Não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Depois ela foi refletir e falou: amor, sabe o que está certo? Danilo me falou sobre isso. Eu fui refletir depois e falei: se você está certo. Eu falei: pois é, você começou a faltar na vigilância. Vigia, tenha vigilância. Houve uma perseguição no próprio local de trabalho. Que alguém caluniou ela, dizendo que ela disse que as pessoas que estavam lá eram endemoniadas. Ela disse: eu não falei isso. Que até agora não apareceu quem foi que falou, e ela não falou isso. Então, até isso nós temos que vigiar e tomar cuidado. Se alguém cair no nosso meio endemoniado, e nós ir lá expulsar o demônio, nós não podemos dizer que estava endemoniado. Mas não podemos dizer: você passou mal. Pega um copo de água, dê, segue para frente, e assim sucessivamente. E então inquirirás, informa-te-ás, procura ter informação. É momento nós, como igreja do Senhor, procurar informação. O próprio profeta Moisés, escrevendo o Deuteronômio, ele diz sobre isso para a gente aqui, ó. Deuteronômio capítulo 13, verso 14. Então, inquirirás, informa-te-ás, busca informação do que está acontecendo, não só na nossa cidade, mas toda Rio, toda São Paulo, todo o Brasil, todas as nações. Nós temos que estar interagindo, buscando informação do que está acontecendo. Com diligência perguntarás: eis que sendo este negócio verdade? É verdade? Faz parte do cristianismo? Faz parte de Deus? Amém. Não faz parte? Deleta. É certo que se faz uma tal abominação no meio de ti? É abominável a Deus? É abominável a Deus. Não aceite, igreja do Senhor. É um desenhinho para criança. Vigia. Eu acompanho também. Vigia 2 vezes. Esses dias a sobrinha da minha esposa disse: eu gosto de ver Paulo Neto. Paulo Neto não é de Deus. Eu adverti a mãe: não deixa ver. Não só Paulo Neto, mas tem outros do YouTube aí, da própria televisão, que nós temos que tomar muito cuidado. E para nós também. Todos os highlights que diz, todos eles, todos os highlights, não é de Deus. Faz parte do anticristo. São tudo satanismo, são tudo satanista. Seja em qual canal for de televisão.
tal abominação no meio de ti. Quando Moisés escreve essa palavra abominação, ele está dizendo é maldição, é destruição da sua família, é destruição da sua casa, é destruição do seu casamento, é destruição do seu trabalho, até no seu local de trabalho é uma perseguição. É perseguição na sua vizinhança. Então nós temos que tomar muito cuidado. Meio de ti. Então certamente ferirás ao fio da espada os moradores daquela cidade, destruindo ao fio da espada a ela e tudo o que nela houver, até os animais. O próprio Deus irá permitir isto. Que há uma destruição. Aí você não vai entender porque está sendo destruído. Está sendo destruído porque não é de Deus. Só irá prevalecer o que é de Deus. A gente volta ao texto para concluirmos essa mensagem nesta noite. Em segunda carta universal, segunda epístola universal de João, verso 7. Porque já muitos enganadores entrarão no mundo, os quais confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador, é o anticristo. Eles vêm dizendo que Jesus não veio em carne. E nós iremos entender que é o anticristo. A epístola universal do apóstolo Judas, no verso 18, os quais vos diziam que no último tempo haverá escarnecedores. Todos que escarnecem do evangelho faz parte do anticristo. Que andam segundo as suas ímpias concupiscências. E nós sabemos. Aí é meu vizinho, pula fora. Aí é meu colega de trabalho, pula fora. No trabalho eu estava no meio de todos. O Espírito Santo falou assim: vá sozinho. Se retira daqui. Hoje é eu e Deus no meu trabalho. Trabalho com todos, respeito a todos. Mas a minha privacidade é minha privacidade. Eu me retirei. Começa com conversinha. Ah, pastor, não sei o que, vem aqui também. Aí não sei o que. Ah, não tem ninguém aqui não. Tem. O Espírito Santo está aqui. Deus está aqui. Ou vocês param com essa conversa, ou eu vou ter que me retirar. Eles param com a conversa. Eu faço o que eu tenho que fazer, termino, saio de perto deles, daqui a pouco eles voltam a conversar de novo. O Espírito Santo fala: foge daí. São conversas chulas. São conversas que não são de Deus. Então, recapitulando, a epístola universal de João, a primeira, a segunda e a terceira, está nos advertindo a respeito dos últimos dias, a respeito da volta de Jesus, a respeito do engano. O texto que lemos frisa sobre isto. João dizendo: filhinhos, é já a última hora. Ouviste que vem o anticristo. Está vindo. E nós estamos vendo. Também agora muitos têm feito anticristos. Quer dizer, muitos têm negado a Cristo. E nós conhecemos essas pessoas. Por onde conhecemos que já é a última hora. Então tudo isso que está acontecendo, você fica: meu Deus, era uma bênção na igreja, agora está na macumba, no espiritismo. Testemunho de Jeová. Encontrei com a irmã, 20 anos de Assembleia de Deus, agora eu estou bem. Está onde, irmã? Testemunho de Jeová. Minha irmã, você está desviada, vigia.
Encontrei com o irmão, agora me encontrei. Encontrou aonde? Mormons. Vigia, irmãos. Vigia, meu irmão. Volta a Cristo. Você está fugindo do cristianismo. E etc, e etc, e etc. Saíram de nós. João é em fato que dizer que saíram de nós. Mas não eram de nós. Porque se fosse de nós, ficariam conosco. Quer dizer, teriam comunhão conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós.